Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje vamos olhar para o livro dos Atos e vamos continuar a ver o capítulo 15. Ou seja, vamos ver aqui um dos acontecimentos mais importantes, um dos relatos mais importantes da viagem missionária que Paulo e Barnabé tiveram. Este capítulo 15 vai-nos falar quer da viagem missionária, quer também de um concílio que aconteceu em Jerusalém. Ou seja, havia uma reunião para definir algumas coisas extremamente importantes para a vida da igreja. E Paulo e Barnabé, que fizeram essa longa viagem missionária, e porque a palavra de Deus se espalhava com grande êxito no meio da comunidade não judaica, isso vai criar uma crise que leva então a que as pessoas, a liderança, se juntasse para conversar acerca daquilo que poderia ser feito ou não por essas pessoas que não eram judeus. No início sabemos que Deus tinha planeado levar o Evangelho a todo o mundo. Mas os discípulos eram judeus e eles estavam habituados à lei de Moisés. E eles pensavam que a mesma forma de estar era para ser mantida. Não era isso que Jesus tinha anunciado. E então, quando Paulo e Barnabé fazem esta viagem, vários não-judeus aceitam a mensagem de Cristo e começam a ter outras práticas. E isso cria então a necessidade de clarificar o que é Bíblia e o que é que não é Bíblia, o que é tradição judaica e o que não é tradição judaica, aquilo que Deus quer para a vida dos cristãos e aquilo que Deus não quer. E isso exigiu então que os líderes se juntassem e conversassem sobre esse assunto. É verdade que depois deste concílio, este primeiro concílio de Jerusalém, vários outros foram realizados. Sempre que havia uma heresia, alguma coisa que perturbava a igreja, então a liderança se juntava, conversava, oravam sobre isso para tentar perceber qual era a vontade de Deus. E isso em si mesmo era benéfico. No entanto, e infelizmente, esses concílios muitas vezes foram premiados e influenciados por homens. Homens, alguns deles que nem de facto dependiam de Deus, nem oravam para buscar a orientação de Deus. E, infelizmente, muitas vezes houve influências negativas em determinados concílios, houve influências negativas que conduziram pessoas a tomar até atitudes antibíblicas, anti-ensino das Escrituras. É por isso que é tão importante nós termos a nossa Bíblia e podermos ler aquilo que a Bíblia diz. Nós assim temos acesso a ouvir diretamente Deus através da sua palavra. É necessário que cada um de nós possa pesquisar, possa fazer esse trabalho de casa, de ler o que as Escrituras dizem, para entendermos de uma forma correta a palavra de Deus. Neste primeiro concílio aqui, que nós vamos tentar estudar hoje, resolveu-se definitivamente esta questão relativamente ao cerimonial judaico. Será que os gentios então são obrigados a circuncidarem-se ou de facto a salvação é exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo? Este é o ensino do Novo Testamento e é aqui neste concílio que é constituído pelos apóstolos, é constituído também por Paulo e Barnabé que ali estão, homens cheios do Espírito Santo, que é ali que é então anunciada a palavra de Deus, que a relação com Deus é feita única e exclusivamente através da fé em Jesus Cristo. Aqui este concílio confirmou de uma forma definitiva que ninguém pode ser salvo por obras da lei, por obras da carne, mas sim única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. O que muitos outros ramos cristãos resolveram depois sobre esta matéria, então é a responsabilidade de cada um. O que nós temos que olhar é para aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia atesta de uma forma muito clara, confirma de uma forma muito clara, que em nenhum outro nome há salvação a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. E que não é através de obras da lei, não é através de rituais que nós alcançamos Deus, mas através da fé na obra expiatória de Jesus. Confiando que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são suficientes para perdoar os nossos pecados e nos colocar em relacionamento com Deus. Mas vamos então pegar na nossa Bíblia. Vamos abrir no livro dos Atos, no capítulo 15.
E vamos ler a partir do verso 1, onde vamos ver o que Deus quer nos ensinar neste dia. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Síria, chegaram alguns homens da Judeia que começaram a ensinar aos crentes que não se poderiam salvar se não obedecessem aos costumes judaicos da circuncisão ensinados por Moisés. Então este texto aqui começa a levantar a questão. Mostra-nos a confusão em que vivem alguns crentes daqueles primeiros tempos, daqueles primeiros séculos. Para corrigir este erro aqui, então, é convocado este primeiro concílio em Jerusalém. E ainda hoje há quem sustente que é necessário que pessoas sejam batizadas para poder ser salvas, quando na realidade o batismo que conta é o batismo do Espírito Santo. E o batismo na água é uma consequência, é um testemunho daquilo que aconteceu no nosso coração. Biblicamente, o batismo só faz sentido quando a pessoa já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que o texto da Palavra de Deus diz: o que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ou seja, é necessário entender que o fundamento, aquilo que é básico, é o que Jesus Cristo para ser salvo. O batismo é um passo seguinte, é um testemunho público da minha fé em Cristo Jesus. E este texto que acabamos de ler de Marcos mostra claramente isso. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Não diz quem não for batizado será condenado, mas quem não crer então será condenado. O importante e o ênfase é no crer em Cristo Jesus. E aqui estes homens que chegaram lá onde Paulo estava começaram a levantar algumas questões. É necessário crer, mas é necessário mais alguma coisa. E Paulo e Barnabé, diz no verso 2, discutiram esse problema com eles a fundo. E finalmente os crentes mandaram-nos a Jerusalém, acompanhados pelos representantes locais, para conversarem com os apóstolos e anciãos ali sobre esse assunto. Este problema era já um problema bastante sério. As pessoas ali que estavam a anunciar a palavra de Deus, Paulo e Barnabé, e os outros que chegaram, não chegaram a um consenso, não chegaram a resolver esta questão. E por isso mesmo então foram enviados para Jerusalém, para ali com os apóstolos, e é interessante ver, com os pastores ou os anciãos, é a mesma palavra lá, para juntos poderem discutir este assunto. Então o verso 3 diz: a igreja enviou os delegados a Jerusalém. Pelo caminho, pararam em várias cidades da Fenícia e Samaria para visitar os crentes, dizendo-lhes com grande alegria de todos que também os gentios se estavam a converter. O que realmente importa é que a salvação está a atingir o mundo em geral. A mensagem do Evangelho está a ser aceite por várias pessoas, quer judeus, quer gentios. E isso produzia de facto uma grande alegria no coração destas pessoas. E esta mensagem do Evangelho é de facto que nós devemos aceitar pela fé a morte substituta de Cristo pelos nossos pecados. Esta é a mensagem que Deus tem para nós. E é exatamente essa mensagem que o apóstolo Paulo resume na sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 15 ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui temos neste texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o resumo do que é o Evangelho. É que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo a palavra de Deus. Ou seja, aqui temos o resumo daquilo que Deus nos oferece, o perdão dos nossos pecados, para a reconciliação com Deus Pai. Então, o verso 4 continua a dizer que eles chegaram a Jerusalém e foram recebidos por toda a igreja, estando presente todos os apóstolos e anciãos. Paulo e Barnabé contaram o que Deus tinha feito através do seu trabalho. Mas alguns dos que tinham sido fariseus, antes de se converterem, puseram-se de pé e afirmaram que todos os convertidos gentios deveriam ser circuncidados e obrigados a obedecer aos costumes e às cerimónias dos judeus. Aqui temos uma ideia verdadeiramente estranha, uma ideia que vai trazer um problema muito real.
A igreja estava dividida entre aqueles que achavam que era necessário cumprir a lei de Moisés para que a salvação fosse validada, quando na realidade o ensino da palavra de Deus nos mostrava que a lei não salva ninguém. E neste concílio aqui fica claramente estabelecido que a lei de Moisés, as práticas e os costumes judaicos não são essenciais para a salvação. A salvação é claramente através da fé em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós vamos encontrar este tipo de atitude na igreja, quer primitiva, quer ainda hoje. Pessoas que misturam a prática das tradições, daquilo que é costumes, daquilo que é a lei, com a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus não deixa espaço para confusão. Ela nos mostra que não é por obras da lei que ninguém pode alcançar a vida eterna. Ou seja, não são as obras que nos conduzem a esse relacionamento com Deus. Agora, na realidade, é importante percebermos que as obras são fundamentais. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, diz as Escrituras. No entanto, nós temos de entender que primeiro tem de haver esse relacionamento com Deus. Precisamos de perceber que é Cristo Jesus que perdoa os nossos pecados. E não é o facto de nós praticarmos o bem que nós vamos ser mais bem aceitos diante de Deus. Por vezes nós temos a ideia de que Deus tem uma contabilidade entre bons atos e maus atos. E se nós fizermos bons atos, então vão ser notas de crédito que nós vamos acrescentar lá à nossa dívida para com Deus. E pensamos que fazendo boas ações, então, acrescentando essas notas de crédito, a nossa dívida, os nossos maus atos vão sendo reduzidos. Mas as Escrituras dizem que não é assim. Nós não podemos acrescentar notas de crédito à nossa dívida para com Deus. Jesus Cristo é que declarou na cruz: tudo está pago. Ou seja, só Jesus Cristo é quem pode pagar de uma forma definitiva a nossa dívida para com Deus. E é através dele que nós não só ficamos com a dívida paga, como recebemos a vida eterna. O texto bíblico nos diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E ainda adianta mais dizendo: todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza, diz o texto bíblico, ouça com atenção, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que somos salvos. Este texto é extremamente rico, mostra o amor de Deus para conosco. Mesmo quando nós estávamos de costas voltadas para Deus, antes talvez até de nós pensarmos em procurar quem Deus é, Deus já nos tinha tocado com o seu amor. E esta é a mensagem do Evangelho para si também. Talvez você neste momento já se sente inclinado a ouvir Deus, sente-se inclinado a ouvir a palavra de Deus e por isso mesmo está a ouvir este programa. Mas muito antes de você pensar nisso, já Deus tinha manifestado o seu amor para consigo, através da pessoa de Jesus Cristo. E neste momento Deus está-lhe a dar a oportunidade de você ter esse encontro real com Ele. Por isso, está nas suas mãos voltar-se para Deus e dizer: Senhor, eu aceito este presente que Tu me ofereces na pessoa de Jesus Cristo. Eu deixo as tradições, eu deixo aquilo que não vem na Tua palavra para me encontrar contigo e com a Tua palavra, para fazer a Tua vontade. E aceito pela fé que só em Jesus eu tenho o perdão dos meus pecados. Quando você faz isso, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo vem habitar consigo e que Deus vai tocar na sua vida, vai colocar no seu coração a alegria que você tanto procura, vai colocar na sua vida a vida eterna. Esta é a promessa de Deus. Mas o texto bíblico continua aqui no verso 6, no capítulo 15 do livro dos Atos, e diz: Então os apóstolos e os anciãos da igreja marcaram nova reunião para resolver este assunto. Aqui vemos que este assunto era um assunto bastante delicado. E a igreja primitiva, constituída então por apóstolos e presbíteros, ou anciãos, ou pastores, enfim, são palavras sinónimos, vemos que esta igreja estava constituída e a liderança estava então ali reunida para resolver esta situação tão delicada. Foi uma assembleia em que o Espírito Santo de Deus estava presente. Eram homens de Deus que procuravam todos a vontade de Deus. E por isso mesmo eles queriam ser orientados pelo Espírito Santo, ainda que tinham ideias diferentes, mas era necessário que fosse o Espírito Santo a presidir esta reunião.
Então, o verso 7 continua. Nessa reunião, após longas discussões, Pedro levantou-se e falou aos presentes do seguinte modo: Irmãos, todos sabem que Deus me escolheu há muito no nosso meio para pregar o Evangelho aos gentios, a fim de que também eles possam crer. Então o apóstolo Pedro aqui, que é de facto uma figura que se destaca do grupo, ele junta-se ali e ele vai então falar àquelas pessoas. Sabemos que ele, como numa das suas cartas deixa, que ele é também presbítero como os demais. Apesar de ele ser uma referência, alguém que sempre dá uma palavra, no entanto ele é considerado como um dos demais. E ele ali vai então falar acerca da sua experiência, aquilo que ele viveu. Deus o havia chamado, estamos lembrados disso, há poucos programas atrás falámos disso, de que Pedro foi chamado por Deus para levar a mensagem de Deus aos gentios. Pedro tinha tido aquele encontro com Cornélio e ali ele teve uma experiência que ele próprio não sabia muito bem como gerir. Ele não queria entrar na casa de Cornélio e Deus disse: não consideres imundo aquilo que Deus considera puro. Ou seja, Pedro teve essa experiência com Deus e agora ele está a relatar como ele chegou a entender a vontade de Deus para os gentios. O verso 8 diz: Deus, que conhece o coração dos homens, mostrou que aceitava os gentios ao conceder-lhes o dom do Espírito Santo, tal como fez conosco, sem distinguir entre eles e nós, pois purificou a sua vida pela fé, como pela fé havia purificado a nossa. Neste momento aqui o apóstolo Pedro mostra de uma forma clara qual é a questão. Ele mostra qual é o problema e ele mostra também que o problema está no coração do homem. Ou seja, o importante é a purificação de Deus no coração do homem. Seja ele judeu, seja ele gentio, seja ele de que raça for, de que nacionalidade for, não importa. A importância é Deus tem de tocar o coração do homem. A questão é, Deus precisa purificar a nossa vida. E era exatamente isso que o apóstolo Pedro estava a dizer. E essa purificação como é que chega? Chega através da fé. Independentemente se é judeu, ou se é grego, ou se é desta nacionalidade ou daquela, se tem esta raça ou outra raça, a importância está na forma como nós nos relacionamos com Deus. E não é através das obras da lei, mas sim através da fé. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro está a declarar aqui. E o verso 10 diz: E agora, por que é que pretendes corrigir Deus? Pondo sobre os gentios uma carga que nem nós, nem os nossos pais conseguiram suportar. O apóstolo Pedro faz aqui uma pergunta extremamente inteligente. Por que é que alguns judeus, sabendo que nunca conseguiram cumprir a lei e por isso precisaram de Cristo para se aproximar de Deus, agora tentam colocar sobre os gentios o jugo da lei? Os seus pais não conseguiram viver a lei de Moisés, mas no entanto eles agora estavam a tentar colocar sobre aqueles que estavam livres da lei essa mesma carga. O verso 11 continua: Nós acreditamos que todos são salvos da mesma maneira, pela graça do Senhor Jesus. Ouça bem esta frase porque é extremamente importante. Diz o texto bíblico: nós acreditamos que todos são salvos da mesma maneira. E qual é essa maneira? Como é que nós podemos alcançar a salvação? O texto bíblico diz: pela graça do Senhor Jesus. Ouça então a palavra de Deus. Não dê ouvidos a opiniões, nem à minha sequer. Dê ouvidos à palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus lhe está a dizer. E o que Deus lhe está a dizer é: nós podemos alcançar vida eterna única e exclusivamente pela graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E diz o texto, a discussão acabou. Como acaba aqui qualquer discussão? Não há ritualismos, não há formas, não há cumprimento disto ou daquilo, circuncisão ou incircuncisão. É a fé em Jesus Cristo. E a discussão acabou, passando todos a ouvir Barnabé e Paulo, que contaram os milagres que Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Quando nós de facto entendemos a mensagem de Deus, quando percebemos que o nosso relacionamento com Deus passa única e exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo e não procuramos outros intermediários, outras formas, outros rituais que nos coloquem em comunhão com Deus, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo, nós aí percebemos que temos vida e vida em abundância. Eu sei que infelizmente muitos daqueles que me ouvem ainda não têm este relacionamento com Deus, mas ouça a palavra de Deus. É através da graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que nós podemos alcançar a vida.
Não há rituais, não há tradições que nos possam colocar em contacto melhor com Deus do que Jesus. Não. É óbvio que precisamos de obedecer à palavra de Deus. Aqui não está negado isso, mas o que a palavra de Deus nos está a dizer é que as tradições, aquilo que não é questões de ordem moral, mas sim ritual, essas têm de ser postas de lado. Ou seja, a questão aqui era sobre ritualismos judaicos, atitudes que o povo judeu tinha pensando que isso era fé, quando na realidade o que importa é a obediência à palavra de Deus e é ter um caráter como o de Cristo. É ter uma vida que seja exemplar. É poder viver em verdade. É poder amar o outro, mesmo quando o outro é uma pessoa difícil. É poder abençoar aqueles que nos maldizem. É poder falar com aqueles que nos maltratam. E esta tem que ser a atitude de um verdadeiro cristão. Não tanto se é circunciso ou se não é incircunciso, não tanto se guarda este dia ou aquele dia, não tanto se é importante fazer desta forma ou daquela outra. O importante é a fé em Cristo Jesus. E este concílio de facto trouxe então luz sobre o assunto e a discussão terminou por ali. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.